Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quantas pessoas das que estão aqui já terminaram o rema? Fica assim com a mão levantada, por favor. Olha quanta gente, né? Glória a Deus. Quantos têm desejo de fazer o rema? Desejo. Eita, glória a Deus. E quantos têm fé que farão o rema? Ah, menino. Essa turma de 2024 será uma turma poderosa. Amém? Quanto mais tempo passa, irmãos, mais se aproxima a vinda de Cristo, consecutivamente a glória será maior. Consecutivamente a glória será maior. Então será uma turma poderosa. Você pode procurar a Jeane, que é a diretora do... Fica de pé, por favor, Jeane. É a diretora do Rema aqui em Araripina. O pastor Nino não está aqui, é o vice-diretor, mas também tem uma equipe que pode dar essas informações para você. Amém? Vai ser uma turma poderosa, em nome de Jesus. Irmãos, podem sentar. Obrigado. Daqui a pouco eu vou precisar de vocês. Já tem pré-inscrições abertas, inclusive um link, tá bom? Fica de pé também, Marta. Cadê Marta? Paulinha, cadê Paulinha? Ana Paula? Márcia, Ana Paula, fica de pé. Cadê a Aline? Está por aqui? Aline, então, essa é a turma do Rema. Vamos honrar esse pessoal, vamos honrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Você poderá procurar qualquer uma delas e já fazer a sua pré-inscrição. As pré-inscrições já estão abertas. Amém? Você está aqui ou já foi para casa? Amém. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Eu quero falar aqui rapidinho contigo acerca de algo que Deus colocou no meu coração, sobre falar o que nós cremos. Crer com o coração e confessar com a boca. Se você me perguntasse assim, pastor, qual seria o tema para essa mensagem? O tema é, na verdade, refém do que fala. Diz comigo, refém do que fala. Amém? Você está com a sua Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia, fala assim, esta é a minha Bíblia. Ela é a poderosa, genuína, imutável, eterna palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. São sementes divinas que serão plantadas no solo do meu coração. Diga, crescerão e produzirão para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu quero começar, irmãos, essa meditação da palavra de Deus, lendo Provérbios capítulo 18, vamos comigo lá, Provérbios capítulo 18, Provérbios capítulo 18, versos 20 e 21, aí eu quero fazer só um pedido para você verificar se tem alguém próximo de você que está sem Bíblia, e aí você pode aproximar, fazer de uma forma que essa pessoa também tenha acesso à leitura da palavra de Deus. Provérbios capítulo 18, versos 20 e 21, vamos ler? Olha como está escrito: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Vamos ler novamente? Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Diga comigo, morte e vida estão, diga, no poder da língua. Quantos têm língua aqui? Quantos falam aqui? Até quem não consegue falar verbalmente tem uma linguagem de sinais, que também é comunicação, amém? Mas a Bíblia está dizendo que morte e vida estão no poder da língua. Você faz parte. Você faz parte.
Uma certa feita aqui em Araripina, isso já tem um tempo já, uma escola de inglês chamada FESC divulgou uma campanha, né, na intenção de prospectar novos alunos. E essa escola colocou umas faixas na cidade, inclusive uma na avenida principal que dá acesso à BR, e nessa faixa tinha FESC, você é o que você fala. E eu achei aquilo interessante, e ao mesmo tempo, irmãos, eu fui ministrado por Deus através daquela frase, você é o que você fala. Porque quando nós olhamos para a palavra, irmãos, a palavra traz para nós textos, ela deixa bem claro, irmãos, que as circunstâncias, a grande maioria delas, aqui nos são acometidas, são na verdade um resultado, uma consequência de palavras que foram liberadas por nós mesmos. É verdade que algumas delas são investidas, mas a palavra que nós falamos, tanto nos pode livrar de circunstâncias, se nós não projetarmos essas palavras, como nós podemos projetar palavras que poderão nos livrar de circunstâncias. Você está aqui entendendo? Você está compreendendo? Embora essa escola estivesse assim dizendo, olha, se você aprender inglês, as portas vão se abrir para você, você terá mais acesso ao mercado de trabalho, você conseguirá fazer intercâmbios com outros países, conseguirá trabalhar em outros países, mas espiritualmente falando, irmãos, existe uma mensagem, nós somos o que nós falamos, nós comemos do que nós verbalizamos, nós experimentamos do que nós liberamos em momentos da nossa vida com as nossas palavras. Então diga comigo, eu sou o que eu falo. Então, com base no que a gente percebe que a palavra de Deus diz, eu não sei se esse pessoal, né, se o merchan da escola FESC, ou se lá tinha alguém que era cristão, crente, para usar essa frase com esse peso espiritual, mas essa frase ela é um tanto fundamentada pela palavra, fundamentada pela Bíblia. Você está vivendo hoje, quer você acredite ou não, ou está deixando de viver, quer você acredite ou não, por causa de palavras que você falou ou de palavras que você não está falando. Alô, você está aqui ou já foi para casa? Então, aquilo que o homem é, queridos, é um resultado daquilo que o homem tem feito e falado. A nossa vida, irmãos, é uma vida de consequências. A palavra de Deus é bem clara quando o próprio Deus diz, coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva. E aí nós começamos a entender, irmãos, que existem coisas na nossa vida que dependem muito mais de nós mesmos do que propriamente de Deus. Que depende muito mais do nosso posicionamento do que propriamente do posicionamento de Deus. Porque Deus já se posicionou como Ele sempre se posiciona, como Deus, como Pai. É por isso que muitas coisas que nos acontecem, irmãos, é bom que a gente saiba e pare de estar culpando a Deus por resultados que nos acontecem que não foi o próprio Deus que estabeleceu, mas foi porque nós escolhemos aquele caminho. Nós em algum momento demos legalidade para as circunstâncias. Provérbios capítulo 12, versos 13 e 14, diz assim, pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça. Eita! Pela transgressão dos lábios, quando os lábios falam palavras que não estão alinhadas com a verdade, palavras que não produzem vida, mas produzem morte, que transgridem os oráculos, os estatutos, o que Deus estabeleceu, porque falamos como transgressão, porque os nossos lábios emitem transgressões, a Bíblia diz, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Você está aqui? E aí fala, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca.
E o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Aí a gente já começa a observar assim, e dizer, para de colocar as responsabilidades nas costas de Deus. E começa a reavaliar o que está saindo da sua boca. Está insatisfeito com as colheitas que você tem tido? Volta lá na despensa e olha lá quais são as sementes que você está utilizando para semear. Trazendo isso para a prática, irmãos, são pessoas que estão falando ao contrário do que a Bíblia fala. Porque se a Bíblia diz, irmãos, que nós fomos curados, eu fico com o que a palavra diz. Mesmo que eu tenha sintomas, eu fico entre os sintomas e o que a palavra diz, porque a palavra de Deus é a mesma coisa de Deus está falando. Alô, tem alguém aqui? Eu devo ficar com a palavra. Mas enquanto eu estou doente, eu estou enfermo. Ah, mas minha mãe morreu de câncer, porque minha avó também morreu. É provável que eu também morra. Sabia que tem gente que fica acreditando, irmãos? É verdade, irmãos, que existem espíritos malignos que vêm atuando, trabalhando de geração em geração em certas famílias. Mas eu não sei se você sabe, quando Cristo chegou até você, quando você entregou a vida para Jesus, quando você o recebeu, toda a maldição foi quebrada, meu irmão. Todo laço foi despedaçado, toda a cadeia foi quebrada. Mas se você fala o contrário, irmãos, você vai estar em sociedade, não com Deus, mas com o inimigo. Então você precisa começar a parar, queridos, de dizer, não vai dar certo, eu não sou, eu não posso, eu não tenho como, isso não é para mim. Alô, tem alguém aqui ou já foi para casa? Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Agora me ajuda, olha para essa pessoa e fala assim, olha, a responsabilidade da sua vida, diga, não está comigo, diga, está com você mesmo. Ah não, pastor, mas ele falou algumas coisas sobre mim. Meu irmão, que fale o que quiser falar, que diga o que quiser dizer, que faça o trabalho que quiser fazer, sobre a vida de quem serve ao Senhor, não vale encantamento, não vale maldição, não vale trabalho feito, não vale despacho, não vale absolutamente nada, desde que essa pessoa esteja baseada na palavra. Está conosco, irmãos. Se não estamos satisfeitos com o que colhemos, precisamos reavaliar as nossas dispensas. Olha que texto maravilhoso, quando Jesus responde aos fariseus, Mateus capítulo 12, a partir do verso 33. Considerem, disse ele, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Mateus 12, 33. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. E ele diz, raça de víboras, falando isso para os fariseus. Como podem vocês que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Irmãos, é muito sério filtrarmos o que sai da nossa boca. Ainda que, como muitos dizem, não é da boca para fora, mas é justamente da boca para fora que os sentidos começam a se manifestar. Enquanto está só ali, dá tempo de você renovar sua mente, colocar uma matraca, um cadeado, uma cola super bonder. Alô, tem alguém aqui? Para não falar
e não dá legalidade para espíritos que estão esperando a hora certa para operar. Que uma vez que você fala, irmãos, é como um endosso que você dá para as trevas. É por isso que o salmista orava ao Senhor pedindo a Ele uma sentinela na sua boca, para que o ajudasse a não falar o que gostaria de falar. Agora me ajuda a falar assim: eu posso escolher o que falar. Mesmo que tenha aquela vontade, irmãos, de falar alguma coisa que você sabe que não deveria falar. Deixa eu dizer uma coisa para você, muito forte, uma revelação: vontade dá e passa. Não completa. Mesmo que venha, morde a língua. Pessoas que vivem confessando, irmãos, derrota, confessando doença, confessando enfermidade, confessando incapacidade. É Deus querendo trazê-la para um nível mais alto. Ela diz: não, mas eu não consigo porque é muito alto. É Deus dizendo: eu quero te trazer, sou eu que estou te chamando. Não, mas aqui está melhor, eu não consigo chegar até aí. Para de querer ficar onde Deus não quer que você continue. Começa a reciclar as suas palavras. Sabe que quando nós começamos a igreja lá em Marcolândia, nós começamos, irmãos, numa casa. Aliás, nós começamos buscando uma casa. Depois que nós conseguimos uma casa, a casa que nós conseguimos era tão pequena que não cabíamos na sala. Então nós começamos a fazer os cultos na calçada. Então tinha dia que chovia. Lá em Marcolândia o clima é bem diferente porque é serra. Então tinha dia que as irmãs faziam a escovinha, mas tinha que levar uma sacola para colocar na escovinha, porque a garoa ia esculhambar a escovinha. Teve um dia lá, irmãos, que começou a chover e nós ficamos: e agora, como é que vai ser? A vizinha disse assim: se vocês quiserem fazer o culto aqui, nós olhamos, era um bar. Pastor Jorge, vamos. Aí ele disse: vamos, eu fui com ele. Fizemos o culto no bar, irmãos. E os cabras começaram a guardar latinha de 51. A semente foi plantada, amém? Mas por que eu estou dizendo isso para você? Nós começamos aquela igreja, irmãos, numa calçada. Mas nós começamos falando como seria. Nós profetizávamos: eu vejo pela fé carros parando na BR, sendo atraídos pela unção, parando os carros e entrando na igreja. E sabe de uma coisa? Isso tem se cumprido lá. Me ajuda, irmão, fala assim: está preparado para mudar coisas na sua vida? Fala assim: ó, como está, pode até estar bom. Diga: mas o céu quer melhorar. Agora, é verdade que Jesus diz: no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, porque pelas palavras vocês serão absolvidos, pelas palavras poderão ser condenados. É sério, irmãos, é sério. Precisamos de fato olhar perceber o que as nossas bocas estão dizendo. E levando em consideração isso, deixa eu falar uma coisa para você: o diabo irá provocá-lo para que você fale coisas erradas, para que você fale negativo. Deixa eu ler um texto aqui para você. Gênesis capítulo 1, no verso 1, diz assim: no princípio, diz comigo, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Diga comigo: a terra estava sem forma. Diga: vazia. Diga: e havia trevas. Diga: mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você está aqui? Amém. Você está aqui? Fazendo o quê? Diga comigo: esperando um comando. Quando Deus gritou, bradou: haja luz!
Deixa eu falar uma coisa para você, quando Deus gritou, quando Deus bradou, haja luz, as coisas não ficaram quietas como estavam. Começou um rebuliço. Porque alguém que estava lá, pairando sobre a face das águas, agarrou aquela palavra, agarrou aquela instrução, agarrou aquele decreto, e começou a manifestar como a palavra, ou como a voz havia dito. Quando Deus disse, haja luz, o Espírito Santo, que pairava sobre a face das águas, agarrou aquela palavra e foi produzir aquilo que havia sido dito. Porque há poder na palavra de Deus. Talvez as coisas não estejam como que você gostaria que tivesse, porque você tem ficado ou calado, ou tem dito o contrário. Para nós, irmãos, não funciona nem a letra A, nem a letra B. Ficar calado, letra A, letra B, falar o contrário. Para nós, nenhuma dessas alternativas é bom. Alô, tem alguém aqui? Você vai começar a reavaliar o que você fala em casa, a reavaliar o que você fala no trabalho, a reavaliar o que você fala no seu cotidiano, e começar a falar o contrário do que os seus olhos estão vendo, do que as circunstâncias estão gritando. Você está aqui? O Espírito que pairava sobre as águas, hoje, ele mora dentro de nós, e está esperando instruções. Assim como você é o que você fala, você pode deixar de ser pelo que você passa a falar. Por que é que nós dizemos isso? Porque tem pessoas que podem estar realmente enredados por circunstâncias, por problemas, por redes que eles mesmos teceram com as suas próprias palavras. Mas agora que você conhece a verdade, você vai começar a falar o contrário. Se Satanás diz que você não pode, você diz, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o diabo diz que você é doente, que vai morrer como a sua mãe morreu, como a sua avó morreu, você vai dizer, não, é diferente, porque Jesus levou sobre si as minhas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Se o diabo diz que você é um zero à esquerda, você vai dizer, não sou, eu sou geração eleita, eu sou nação santa, eu sou sacerdócio real, eu sou povo adquirido, eu sou mais que vencedor, eu sou abençoado, o meu nome está escrito no livro da vida, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou cidadão celestial aqui na terra. O diabo diz, você não está vendo, você nasceu assim, Deus te fez assim. Não! Eu preciso ser enfático nisso. Você não foi criado assim. Isso é uma mentira do diabo. Aleluia. Agora, quando você conhece a palavra, e quando você se posiciona na palavra, a palavra vai lavando você, inclusive a sua alma, vai lavando você, e você vai descobrindo o plano original de Deus. Deus não te fez para a vergonha, Deus não te fez para ser igual aos outros. Você não é igual, você é diferente. E quando você começa a falar a palavra, você começa a perceber que a palavra, assim como o Espírito Santo agarrou o que Deus disse e produziu porção seca, e produziu os animais, e produziu o que tinha que ser produzido, da mesma forma, irmãos, esse Espírito de vida, ele está dentro do crente. Se você falar alinhado à palavra, é vida que vai estar saindo. Que tal você começar a chegar em casa hoje e dizer, pronto, diabo, a partir de hoje vai ser diferente. Que tal amanhã, logo cedo, às 8 horas, chegar no escritório ou na sua empresa e dizer, diabo, foi só até aqui, agora acabou. Porque agora está sob nova direção.
Que tal pegar aquela pasta de boletos, colocar em cima do seu armário, da sua mesa, do seu birô, o que quer que seja, dizer: eu declaro chegando provisão, suprimento, eu não vou passar vergonha por não pagar esses boletos em dia. Sabe de uma coisa, irmão? O seu problema ou a sua solução está mais perto de você do que o que você imagina. Diz comigo: o meu problema ou a solução dele está mais perto de mim, diga, do que o que eu imagino. Posso dar uma dica para você? Pode me ajudar dizendo essa dica? Faz assim, ó, com o dedo, mas calma, não aponta para ninguém, tá? Faz assim com o dedo. Diz assim: o problema ou a solução, diga, está aqui. Como você conhece agora em Cristo Jesus, sabe que pode, que está diante de você morte e vida, você vai pender para a vida. Porque quem veio para matar, roubar e destruir não foi Cristo. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Sabe que um dos nomes do Espírito Santo é Espírito de vida. Sabe por que ele estava sobre as águas? Porque água é vida. Você está aqui? Olha para ele e fala assim: acho bom você começar a reavaliar o que tem saído da sua boca. Tiago capítulo 3, verso 1, diz assim: não se apressem em querer ensinar, meus amigos. Ensinar é muita responsabilidade. Professores e mestres são muito respeitados, porque se exige muito deles, e nenhum de nós é perfeitamente qualificado para essa tarefa. Erramos quase toda vez que abrimos a boca. Se você achar alguém que não falha ao abrir a boca, está aí uma pessoa perfeita, com total controle da vida. O arreio da boca do cavalo comanda o cavalo inteiro. Com o pequeno leme de um grande navio, o capitão consegue contornar a tormenta. Uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com nossas palavras podemos arruinar o mundo, criar confusões sem fim, jogar lama na reputação dos outros e encher o mundo inteiro de fumaça, uma fumaça que vem das profundezas do inferno. Não é de assustar. Podemos domar uma onça, mas não podemos domar a língua. Ninguém nunca fez isso. A língua é veneno de cobra, uma assassina cruel. Com a língua bendizemos a Deus, nosso Pai. Com a mesma língua amaldiçoamos homens e mulheres feitos à imagem de Deus. Palavrões, maldições, elogios e bênçãos saem todos da mesma boca. Vamos lá, eu ouvi, diz comigo, forte. Diga, eu vou começar a reavaliar o que sai da minha boca. Diga, e em momento algum eu estarei combatendo com meu pai. Sabe que quando você olha para uma criança e fala: esse menino endiabrado, esse infeliz, essa peste, esse troço, você sabe que assim como uma palavra de vida é liberada e o Espírito Santo pega para operar, da mesma forma que uma palavra frívola ou uma palavra que não está de acordo com a palavra também é pega por espíritos malignos ou pelo próprio Satanás.
E de repente as coisas começam a acontecer, irmãos, de uma forma que você fala, mas onde é que Deus está? Ele esteve o tempo todo, irmãos, esperando que você pegasse junto com o que a palavra diz. Mas você resolveu falar o contrário, falar incredulidade, não falou fé, falou o contrário do que a palavra diz. Você está proibido, meu irmão, de dizer que seu filho é danado. Você está proibido de dizer que suas crianças são capetinhas. Eu estou vendo gente assim. Você está proibido, irmãos, de dizer que não vai conseguir, que não vai dar certo, que não tem jeito. Você está proibido. Porque não tem absolutamente nada, meu irmão, que o nosso Pai não consiga fazer. Então nós vamos contribuir, irmãos, com a palavra, crendo nela e confessando. Amém? Você está aqui? Lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, grupo de música, por favor, diz assim: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Nós vamos falar o que nós cremos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, irmã, não estraga o que Deus está fazendo, olhando para o teu marido, olhando para os teus filhos e dizendo, é um esconjurado, é uma peste esse homem, é a cruz que eu carrego. Começa a experimentar, chegar em casa pela fé, pega a roupa dele, coloca em cima da cama, coloca perfume, fala, ele vai com essa roupa ainda, e vai usando esse perfume em nome de Jesus. Você está aqui? Começa a trazer bons hábitos para os teus filhos, mas não concorda com o inferno, irmãos, concorda com o que o céu diz. Eu quero terminar, olha só que interessante, trazendo aqui uma frase de ele que é considerado como o pai da psicanálise. Ele foi um neurologista que os seus ensinos até hoje inspiram aqueles que estudam a psicanálise e outras vertentes dela. Freud diz, o homem é dono do que cala e é escravo do que fala. Vou dizer novamente, o homem é dono do que cala, mas é escravo do que fala. Nós não nos tornaremos escravos do que falarmos, porque falaremos o que a boca de Deus falou. Fica de pé. Nós vamos mudar os nossos mundos. Você está aqui? Você vai mudar o seu mundo, irmão, crendo na palavra e declarando o que ela é, como está escrito, criei, por isso falei. Nós também cremos e falamos, amém? O que é que precisa melhorar? O que é que precisa mudar? Você não vai mais emprestar a sua boca para Satanás. Você não vai mais lançar sentenças sobre a sua família, sobre a sua casa. Você vai declarar o agir do Espírito Santo. Você vai começar a falar que quem está longe vai vir. Alô, você está aqui? Quem está longe vai vir. Quem está distante vai voltar. Quem está doente vai ser curado. Quem está preso ouvindo vozes satânicas, diabólicas, vai ser liberto. Maridos retornarão, esposas retornarão, filhos retornarão. Você está aqui? Deus está fazendo coisas poderosas, irmãos, nessa cidade. Sabe de uma coisa? A sua família é alvo disso que Deus está fazendo. A sua família é alvo do que Deus está fazendo nessa cidade. Aleijados vão andar, cegos vão ver, surdos vão ouvir. O que é que você precisa falar hoje, aqui, agora, nesse momento? O que é que você precisa falar? Talvez você precise pedir perdão para Deus.
por ter liberado da sua boca palavras que não deveriam ser liberadas, e está colhendo as circunstâncias, os resultados, a colheita. Começa a mudar a semente agora. Começa a mudar as sementes agora. Ainda que o médico tenha dito, a restauração dele vai ser só até aqui, você pode pela palavra dizer, vai passar disso aqui, vai voltar e vai ser melhor do que era antes. Morte e vida estão no poder da língua, e quem a utilizar bem, colherá os seus frutos. Olha para ele e fala assim, existe uma colheita. Diga, toda palavra. Diga, toda palavra. Diz comigo, toda palavra produz uma colheita. O Senhor fala ao profeta que lançasse uma palavra profética, uma sentença sobre aqueles ossos no vale de ossos secos. E ele profetizou o que? Vida. Porque não vai adiantar, irmãos, lançar morte no que já está morto. Pelo contrário, pode piorar. Se você está falando sobre algo que você já sabe que não está legal, você pensa que vai ajudar, vai piorar. Agora, se você começa a falar vida, quando você começa a liberar as sentenças, o Espírito Santo vai pegar aquilo. Eu falo pelo Espírito de profecia, Ele vai voltar. Eu estou falando de pessoas, não estou falando de Jesus. Jesus voltará, amém, glória a Deus. Mas eu estou falando de pessoas, porque tem a ver com circunstâncias que pessoas estão passando nesse exato momento. Ele vai voltar. Vai ser como o filho pródigo. Em algum momento ele vai cair em si. Ele vai olhar as circunstâncias nas quais Satanás estabeleceu para ele, e ele vai dizer, eu vou voltar para o meu Pai, porque lá eu tenho vida abundante.